Auditor, com certeza é um dos melhores arcos de Madness Combat, envolvendo o episódio 8, episódio 9 e 10, com o Auditor sendo o vilão de todos esses episódios. Nesse arco, coisas estranhas acontecem, como o foco sendo o dispositivo de probabilidade e o Auditor. Então nesse vídeo nós vamos falar sobre o melhor arco de Madness Combat, o Auditor, ou melhor dizendo, a caça sobre o Auditor. Bom, a saga do Auditor é por 3 episódios, episódio 8, 9 e 10. Então vamos lá para o episódio 8, onde tudo começa. Depois de Gibus matar Hank e Trick, ele agora vai em busca de matar o Auditor, que causou toda essa bagunça. Então acontece toda a mesma parada, o Gibus, os personagens ficam matando um monte de Grunt, mesma coisa de sempre. Madness Combat é sempre isso, né? Claro, né? Rotina toda. Só que então algo acontece com o Gibus. Então ele fica com algum efeito, como decomposição. A minha teoria é que ele fica com decomposição, ele fica vomitando o tempo todo sangue. E o que acontece, quem afeta isso é o Auditor com seu dispositivo de improbabilidade. Dá pra ver que parece lá, infectar Gibus, você tem certeza? Então, ou seja, é o dispositivo de probabilidade que está fazendo isso o tempo todo. Então o Auditor acha mais uma fonte de dispositivo de improbabilidade, eu acho. E então um dos mega agentes do Auditor tenta avisar ele, mas então o Gibus já destrói o dispositivo já. Então o Auditor se prepara para atacar o Gibus. Então o Gibus consegue sair da parte de fora de uma base, então ele vai ir para o laboratório de Auditor. Então o Auditor, ele atira no Gibus o tempo todo para ele não invadir com sua metralhadora, mas o Gibus ainda assim consegue chegar no laboratório do Auditor. Então depois disso o Auditor, ele vai descer e pega 2 katanas para ir lutar contra o Gibus. E aí depois disso o Auditor chega e fica lutando contra o Gibus. Mas aí então o Gibus sai todo machucado depois dessa luta toda. Então o Gibus, ele chega e encontra um Grunt cuidando lá do dispositivo. E então o Auditor, ele chega e ainda assim ele consegue matar pegando uma bazuca e explode o Gibus. Então o Gibus sai todo machucado. Só que aí o dispositivo, ele quebra, está danificado, ou seja, ele irá causar um monte de coisas sobrenaturais, como esses raios misteriosos. Então cai um raio lá em Gibus e ele morre, e nunca mais vimos ele na série toda. Já no episódio 9, Abrogation, Sanford e Deimos estão buscando Hank para tentar reviver ele, como no último episódio que o Trick e o Hank morrem no último episódio lá, o 7. Daí então, um caminhão chega para atrapalhar o caminho de Deimos e Sanford, mas depois os Deimos e Sanford, eles conseguem matar os Grunts que estavam nesse caminhão. Daí então, eles chegam e encontram o corpo do Hank morto lá. Daí então, mudamos de vista e vemos o Auditor lá, que ele sim ficou vivo depois dessa explosão enorme. E então, ele encontra a Aurélia do Gibus e o Gibus estava morto. Ou seja, nunca mais iremos ver o Gibus em Madness Combat. Daí então, ele pega a Aurélia de Gibus e consegue usar os poderes dele. Daí então, Sanford e o Deimos vão lá, matando todos os Grunts que vêm pela frente, enquanto eles vão tentar reviver o Hank, andando por aí aleatoriamente. Já agora com o Auditor, ele foi invadir um laboratório onde estavam alguns Grunts e lá tinha um Mega Agente que ele iria conseguir controlá-lo. E ele também consegue possuir agora Grunts, agora com sua habilidade da Aurélia. Ele então consegue infectar o Mega Agente que estava sendo ainda construído e então o que acontece? Ele consegue infectar ele. Enquanto isso, Deimos e Sanford matam mais Grunts para conseguir entrar em uma sala bem específica, onde é uma sala onde eles podem criar Meg Agentes, e a ideia deles é criar um Meg Hank. Mas é claro que não iria ter alguns 2 Grunts infectados pelo Auditor tentando caçar eles, né? É óbvio que ia ter, né? E então 2 Grunts chegam, os 2 infectados, e então Deimos e Sanford teriam que se separar. Então Sanford está em um lado e fica atirando, então um dos Grunts vai lá e se separam. Agora o Deimos vai reviver o Hank, transformando ele em um Meg Hank, mas... essa cena faz qualquer homem chorar.
Depois disso, os dois Grunts, eles saem e encontram com o Auditor junto com o seu Mega Agente. E então, eles conseguiram matar só apenas os Deimos. E então, o defunto Deimos volta. Só que então, algo de estranho acontece. Surge uma bomba, então sai o Meg Hank. Bom, agora com esse novo Meg Hank, ele é do tamanho de apenas 2 Grunts. E também, ele tem um tentáculo de um caranguejo, ou Siri, ou não sei que tentáculo é esse. Mas então, ele consegue derrotar o Meg Agente do Auditor. Daí então o Sanford ele chega e fica irritado com essa situação que seu melhor amigo morre, o Deimos. Daí então descobrimos que o Auditor tem um poder novo, que é de absorver os defuntos dos Grunts. Agora vamos para o último episódio dessa saga do Auditor, que é o episódio 10, Abrogation. Então começa uma briga enorme do Sanford e do Hank lutando contra o Auditor, como sempre, né? Sempre tem que ter luta em Madness Combat, né? Agora chega uma cena em que o Auditor pega uma arma e simplesmente consegue destruir o braço do Hank. Simplesmente consegue destruir o espinho do braço. Daí chega uma parte em que o Hank consegue pegar a auréola do Auditor. Só que aí coisas estranhas acontecem, sobrenaturais, tipo o poder da auréola do Gebus tá conseguindo curar o braço do Hank. Agora ele tá com uma mão em vez de um espinho de caranguejo. Daí depois da luta, o Auditor começa a criar um monte de torres com a sua auréola. Daí então o Auditor ele cria uma passagem pro Hank e pro Sanford entrarem. Já na situação do Auditor tá meio ruim, porque com a auréola ele está tendo muitos problemas com o poder do Gebus fazendo com a auréola, que ele está usando muito poder. Eu acho engraçado que tem uma cena que o Sanford e o Deimos fazem pedra, papel, tesoura pra ver quem entra primeiro lá dentro. E o resto aqui é só porradaria o tempo todo, né? Agora aqui aparece que o sistema aqui está descontrolado. Esse sistema do Auditor aí, que tá esses raiozinhos aí, que está comprometido. O único jeito do Auditor conseguir se recuperar a vida desse machucadinho aí é só ele sugar, absorver o corpo dos Grunts. Eu acho engraçado nessa cena que o Hank pega uma metralhadora, enquanto tem outras arminhas lá, boas lá pro Sanford pegar, e o Sanford só vai de uma pistola mesmo, e é isso. Daí então eles chegam lá no teto, lá na parte de cima, e o Hank começa a atirar em todos os Grunts lá com sua metralhadora. E o Auditor, só assistindo tudo lá, ele vai para a batalha, lá batalhando contra o Hank e o Sanford. Enquanto na briga, o Auditor quer absorver mais Grunts ainda. E ele vai lá e busca mais Grunts ainda, absorvendo aleatoriamente. Ou seja, ele vai pegar qualquer Grunt e ele acha o Trick, o defunto dele. E aí então, o sistema do Auditor tá tudo errado. E aí o Trick volta à vida e fica comemorando lá. E o Sanford e o Deimos só mete o pé. E então o que acontece? O Auditor explode. E é isso mesmo. E acaba o episódio. Bom, esse foi o fim do arco do Auditor. Só durou apenas por 3 episódios. E depois desse episódio vem a continuação do arco do Trick lá, Expurgation. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um vídeo meio diferente, né, com Madness Combat, né, eu nunca fiz tanto assim análise de Madness Combat. Eu esqueci meu primeiro vídeo fazendo análise de Madness Combat. Então eu espero que vocês tenham gostado e eu acho que o próximo vai ser o arco do Trick. Então é isso, falou e tchau.